noite a todos. Muito bem-vindo aqui a Joana. Vamos aproveitar o momento para nos acalmar a mente, fechando os olhos e ouvindo a música, pensando que nós estamos no melhor lugar do mundo. Para isso que nós vamos ouvir, que vai ser o Evangelho. E que os nossos mentores nos ajudem a absorver o Evangelho. E que o nosso irmão que vai fazer o Evangelho tenha as palavras certas que nós precisamos ouvir hoje. Que o Evangelho nos ilumine, nos fortalece no caminho que Jesus nos ensinou há mais de 2000 anos. Graças a Deus. Boa noite a todos. Hoje eu vou falar um pouquinho com vocês sobre o capítulo 8º do Evangelho segundo o Espiritismo, que é bem-aventurados os que têm puro coração. Mas eu vou falar específico sobre o item 20, que ele diz o seguinte: bem-aventurados os que têm os olhos fechados. Essa é uma passagem bastante interessante, porque esse capítulo aqui, ele começa, na verdade, essa passagem aqui, ela começa numa evocação que Kardec fez na época. Então, eles trabalhavam, como vocês sabem, através de evocações, e os espíritos se manifestavam naquelas reuniões mediúnicas, e havia um diálogo ali, explicações, e o Kardec aproveitava para inquirir e aprofundar conhecimento. Nessa em específico, houve a seguinte situação: existia uma mulher, e essa mulher, por uma razão, havia perdido a vista, e aí levaram ela até o centro ali onde Kardec trabalhava, ali fazia os seus desenvolvimentos, e pediram se não podiam conversar com os espíritos para ver se eles não podiam vir fazer um milagre, fazer algo por ela, E aí Kardec fez uma evocação e um espírito se manifestou, E esse espírito, ele se chamava Vianney de Arns, lá em Paris. Isso foi em 1863. Então é interessante porque Kardec pede, se eles podiam intervir, fazer algo por ela. E o espírito olha e diz o seguinte, Bom, meus amigos, para que me chamastes? Terá sido para que eu imponha as mãos sobre esta pobre sofredora que está aqui e a cure? Ah, que sofrimento com Deus! Ela perdeu a vista e as trevas a envolvem. Pobre filha, que ore e espere. Não sei fazer milagres. Eu, sem que Deus o queira, não faço. Todas as curas que tenho podido obter e que vos foram assinaladas são as habituais e são as atribuídas a Ele, porque é o Pai, Ele é o Pai e é o Pai de todos nós. Nas vossas aflições, volvei sempre para o céu a orar e dizei do fundo do coração: meu Pai, cura-me, mas faze que minha alma enferma se cure antes que o meu corpo, que a minha carne seja castigada se necessário, para que minha alma se eleve ao teu seio com a brancura que possua quando a criastes. Então essa é uma passagem bastante interessante, porque na verdade o que o Espírito está dizendo aqui, que os percalços que a gente vai ter aqui na vida física, eles são naturais e necessários para o Espírito que está encarnado. Então, que nem ele diz aqui, qual é o objetivo da nossa encarnação? Nós encarnamos para nos tornarmos melhores, como Espírito. Então, a vida vai criar cenários, nós vivenciaremos cenários específicos para nós mesmos, onde determinados problemas surgirão, para fazer com que a gente se transforme, para que a gente se modifique. Que nem no caso aqui, a moça perdeu a vista, certo? Perdeu,
Agora, uma vez que isso acontece, tudo na vida dela se transforma, né? Ela pode, claro, passar por um momento de revolta, um momento de não aceitação, um momento de tristeza profunda, claro, natural, todo mundo passa. Mas, ao mesmo tempo, ela vai começar a descobrir valores diferentes, ela vai começar a perceber situações diferentes, desenvolver sentimentos diferentes, que se ela estivesse plena com as visões, teriam passado batido por toda aquela existência. Entende? Então, o problema, né, às vezes, pode ser muito difícil, extremamente pesado para o encarnado, mas para o espírito que está neste encarnado, pode ser um divisor de águas, pode ser um ensinamento que o modifica para toda a eternidade. Pode ser dali que cresça e que surja algo que faça com que ele nunca mais precise passar por coisa parecida, por provação assim, semelhante, porque ele se modificou. E aí é interessante, por que eu peguei isso? Porque muitas vezes, como ele mesmo diz aqui, né, o Espírito coloca assim, né, que minha carne seja castigada, se necessário. A gente entende, né, que quando a gente tem um problema físico, uma limitação, às vezes um problema material, um problema externo, a gente entende que isso é um castigo, né, é uma punição, é algo que está acontecendo porque ou a gente fez algo muito errado na vida anterior, né, atiramos pedra na cruz, ou Deus está sendo injusto com a gente, porque tem tanta gente que faz coisas piores, né, fez pior e está bem, né? Aí você fala assim, então o que é de fato, né? Mas a gente se equivoca, né, a partir do momento que a gente pensa que as coisas são castigos. Não. O que o Espírito diz aqui, a alma, o espírito encarnado, ele está crescendo, ele está aprendendo, ele está se desenvolvendo com essas situações. Então, os problemas vão ser naturais. A gente precisa aprender a absorver o problema, transformar o problema no que de fato ele está querendo lhe ensinar, no que de fato ele está mostrando a você, né, de diferente, para que você possa realmente transformar o seu espírito. E uma vez que você consegue, acabou o problema. Agora, e se a gente desvia, né, do obstáculo e não atinge essa maturação, essa transformação do próprio espírito, a vida traz de novo o problema, de outra roupagem, de uma outra forma. E aí você fala, mas de novo, né? Acabei de passar por isso de novo. Alguma coisa ainda não modificou, alguma coisa seu espírito ainda não entendeu. Então a gente repassa o processo. Eu trouxe essa passagem justamente por isso, para que a gente lembrasse como é que ele diz: bem-aventurados os que têm fechado os olhos, né? Quando a gente está nesse problema, a gente está mergulhado no problema, ou a nossa vida traz determinados problemas, significa que o nosso espírito está buscando algo. Você está buscando se transformar e se modificar em alguma coisa. Por isso a vida traz um desafio, um obstáculo. Então, se você realmente está nesse processo, bem-aventurado é você. Por quê? Porque você está no seu caminho de crescimento. Quando a gente está no caminho oposto, né? Caminho oposto ao crescimento, para o Espiritismo, é a estagnação, que a gente não retrocede, a gente não regride, a gente sempre cresce. Agora, eu cresço num ritmo normal, eu cresço num ritmo acelerado, ou eu cresço num ritmo lento, de acordo com as minhas escolhas, com as minhas vontades, né? E a vida é a mola, né, que empurra a gente para frente, né? A vida aqui da encarnação, ela faz com que a gente vivencie situações que vão fazer com que a gente corra. Por mais que a gente queira ficar parado, ela empurra a gente para se mover para frente. Então, entre essas escolhas, as minhas opções, eu vou ter cenários específicos para o que o meu espírito está realmente buscando. Então, quando ele diz bem-aventurados esses que estão no movimento, significa que todos aqueles que querem vão conseguir de uma forma ou de outra.
Agora, quando a gente tem uma vida muito perfeita, nascemos lá no Catar, somos filhos de sheiks, bilionários, né? Nada falta, nada. Eu estou num processo de crescimento? Estou. Mas é um crescimento um pouco mais lento, né? Por quê? Porque está tudo muito fácil, né? Eu não me esforço para nada. Eu pensei, já fizeram, né? Já me serviram, fiz e já está, né? Você fala, é bom? Claro que é, materialmente é. Agora, para o espírito, né? Significa que você está necessitando ainda desses confortos, desse suporte, porque seu espírito ainda está fragilizado. Aí a gente olha o lado inverso. Nós temos pessoas que nascem em pobreza absoluta, né? Sem acesso à informação, sem acesso a estudo, sem acesso à saúde, sem acesso a nada. E ainda assim, eles têm uma fibra, uma força, uma vontade de fazer o certo, né? Não tem nada, mas o pouco que tem divide, né? Existe isso. Aí você fala assim, o que esse espírito está vivenciando? Por que ele está nessa situação, né? Ele está exatamente exercitando e praticando dentro do entendimento dele, né? Virtudes, o exercício pleno das virtudes. Quando a gente fala em o espírito crescer, não é intelectualmente. A gente não cresce porque aprendemos inglês, francês, alemão, ou porque a gente entende do motor de carro, de avião. Não é isso. Isso ajuda o cérebro a pensar melhor. Então, quanto mais conhecimento técnico eu tenho, mais conhecimento material, melhor meu cérebro pensa, as conexões, o raciocínio. Mas o que o espírito está buscando desenvolver não é esses conhecimentos mesmo, porque eles são todos limitados ao nosso tempo de hoje. Daqui 100 anos, tudo que a gente sabe de tecnologia vai estar obsoleto, ultrapassado. As línguas morrem, nascem outras, né? Quantas línguas já não morreram, né? Aí você diz assim, então o que serve para o espírito? Virtudes. Aprender a viver, conviver e a resultante das escolhas, das ações. Então aí você passa a ter a certeza ao longo das existências do que é de fato necessário. Você passa a ter uma certeza daquilo que você realmente quer para você, daquilo que faz bem para você e principalmente para todos aqueles que estão próximos a você. Você não vai fazer isso para o seu umbigo, você faz para o coletivo. Nós, quando éramos projeto, né, ainda princípio inteligente, princípio vital, nós éramos um coletivo. Deste coletivo surge o indivíduo, espírito consciente, consciência encarnada como humano. E aí a gente começa a crescer, mas a gente cresce como espírito sozinho no meio de uma coletividade. Nós nascemos num grupo, vivemos numa família, vivemos numa sociedade, somos coletivos. E isso é um grande processo de entendimento e de aprendizados. Sair da nossa necessidade única, exclusiva nossa e passar para o coletivo. Este processo é o crescimento do espírito. E a gente tem molas, gatilhos que facilitam, que são as virtudes. As virtudes todos nós nascemos com elas. Desde que nós somos espíritos criados, nós já as temos. E elas vão sendo lapidadas conforme a gente vai exercitando. Elas vão brilhar mais conforme nós praticarmos, né? E aí a gente entende que o maior resultado é quando a gente está preocupado com o próximo, com o coletivo, diferente do indivíduo egoísta, o pensamento do eu. Quando o meu problema é meu e eu tento resolvê-lo sozinho, eu não saio do lugar, eu fico num quadradinho. Agora, quando eu ajudo os outros ou eu me preocupo com o entorno, o meu problema acaba se resolvendo por si só, né? E a gente sabe por quê? Porque é no coletivo que as coisas fluem. E quanto mais a gente se aliar a essa ideia, mais fácil é o nosso desenvolvimento. Agora, o outro aspecto, né, que eu queria abordar com vocês, que a gente fala muito, né, dessa questão do físico, né?
a pessoa nasceu cega, né? Então ela está passando por um processo, né, de lidar com novas situações. Então. Agora tem também a questão dessa cegueira aqui, que a gente pode entender da questão mais filosófica. Por exemplo, quando ele diz: bem-aventurados os que têm fechado os olhos. O que poderia ser também? Imagine a seguinte situação: nós nos habituamos a fazer algo que Jesus disse lá atrás: não julgues para não ser julgado, né? Então, o que nós fizemos ao longo de todo esse tempo, né? Desde que o homem é homem aqui na Terra, nós desenvolvemos um senso de julgamento e classificação. Então, tudo que eu vejo, eu automaticamente julgo, classifico e rotulo, né? E coloco uma tarja: bom, ruim, certo, errado, gosto, não gosto, né? Eu faço isso com tudo, né? Tudo. E aí o que acontece? Como a minha personalidade ainda é infantil, né? Eu sou um espírito ainda em desenvolvimento, né? Todos nós. Significa que eu traço todos esses rótulos, essas medidas, esses padrões em cima daquilo que me agrada, ao meu gosto pessoal. Então, eu fico atento, observando tudo e a todos, né? E apontando o meu dedo, julgando, condenando, né? Criticando, né? Aí vem o Espírito e diz: bem-aventurados os que têm os olhos fechados. Agora você imagina que se a gente realmente conseguisse fechar os nossos olhos para esse sistema que nós temos de classificação e rotulação e pudéssemos aceitar todos, porque eles são o que são, né? Entender o ponto de vista deles, entender a diversidade que eles propõem como algo realmente natural, sem ter essa visão de julgar e classificar. Como é que seriam as nossas relações? Como é que seria a nossa existência, né? Seria muito mais pacífica, né? Seria muito mais branda, seria muito mais fraternal, né? Mas a gente não consegue, porque a gente tem os olhos muito abertos, né? Para observar, classificar, rotular, né? Então, quando Jesus diz aqui também: bem-aventurados aqueles que têm os olhos fechados, a gente poderia pensar um pouquinho nesse aspecto, né? Diminuir esse nosso senso de classificação, de julgamento, né? Para que a gente possa, de fato, entender, aceitar a diferença, entender, aceitar uma opinião contrária, entender, aceitar, né? Que as coisas podem não ser exatamente da forma como a gente pensa que é, né? Isso faz uma diferença muito grande, porque se vocês forem ver, né, a energia, a força que a gente gasta, né, tentando impor a nossa vontade, tentando convencer o outro daquilo que a gente acredita que é certo, né? Dizer, quanto embate, quanta briga, quanta força para nada, porque no final das contas, este cenário que a gente está defendendo tanto, que a gente está lutando tanto, é um cenário de momento, porque nós somos espíritos imortais e eternos, mas dia menos dia essa existência acaba, e mais para frente a gente vai estar de novo numa outra existência, e o cenário vai ser completamente diferente. Aí você vai falar: aí, tudo aquilo que eu briguei, lutei, exigi, impus, serviu de quê? Nada. Nada. Porque na verdade o que importa é só o que o espírito adquire, é só o desenvolvimento do íntimo. Então, às vezes eu vou brigar aqui, né? Não que eu não deva ser, né? Mas imagine, vou criar uma briga por causa de uma ideia futebolística, por exemplo. Meu time tem que ser o campeão, tem que ser o melhor, né? Aí eu vou brigar, né? Eu vou lutar. Amanhã eu nasci num outro país que nem futebol tem, né? E é isso. Eu de quê? Essa coisa, né? Essa ganância. Eu defendo esse bairro, né? Por exemplo, a Inglaterra e a França tiveram uma guerra de 100 anos. Né? Imagina para um espírito, né,
vê 2, 3, 4, 5 encarnações em briga com um vizinho, né? Aquilo fica muito forte. Aí depois o cara nasce na Argentina, né? E aí? Que adiantou você ficar brigando pela França na Inglaterra, ou brigar pela Inglaterra na França? Você agora é argentino, amanhã você pode ser neozelandês. E aí? De que adianta esse bairrismo? Né? De que adianta essa força? E a gente faz isso por quê? Porque a gente fica reparando, a gente fica observando, a gente quer que tudo seja dentro das nossas exigências, dos nossos padrões. Então, às vezes é melhor fechar os olhos, às vezes é melhor não classificar, simplesmente aceitar, né? Aquele é assim, eu sou assado, fulano é daquele jeito, aquela cor é uma cor diferente da outra, mas não tem melhor nem pior, nem certo nem errado, porque tudo em absoluto, tudo é experiência para o espírito. Isso aqui, o plano físico, é um grande laboratório, é um grande teatro, é um grande palco, onde o espírito encarna para vivenciar situações. Mas quando você deixar esse corpo material, este cenário, esse palco, você volta a ser o espírito que você sempre foi. E o seu espírito é muito maior do que a sua persona. Hoje eu sou Adriano, né? Janaína, Chile, Dário, Márcio, né? Cada um é um. Mas como espíritos nós já fomos quantos? E seremos quantos mais? Né? Cada um acrescentando características no espírito, cada um trazendo novidade, informação, crescimento para o espírito. E o espírito é a soma de tudo isso. Você imagina a hora que você der conta de quem o seu espírito realmente é, quantas existências, quantas vidas, quanto conhecimento, quantas experiências diferentes já vividas, entendidas, e quantas mais virão, né? Você vê, a vida nossa aqui é só uma simulação para que a gente desenvolva, para que a gente cresça. A vida real, como já dizia Jesus, meu mundo, meu reino não é deste mundo, desse mundo material. Esse mundo aqui é bastante temporário, específico. E se a gente conseguisse fazer uma régua de tempo, onde a gente calculasse e pudesse enxergar, nós viríamos que dentro da escala quilométrica, né, cada existência não passa de 1 milímetro, né? Um pontinho na escala quilométrica. É infinito, não tem fim. Várias oportunidades nós teremos, várias vivências virão, e os cenários vão se multiplicando. Agora o espírito vai sempre carregando, porque ele aprende as virtudes, e é isso que vai importar mais para frente, é isso que vai fazer com que a gente cresça, que a gente se desenvolva. Então, quando ele diz bem-aventurados os que têm os olhos fechados, é porque quando a gente está no problema, ele é bem-vindo, por pior que ele seja, por mais triste, pesado, denso que ele seja, ele é bem-vindo, porque ele está trazendo um crescimento para o seu espírito. E por outro lado, né, os nossos olhos materiais, nós devemos de fato limitá-los, fechá-los, para que a gente abra os nossos olhos espirituais, que a gente comece a ver o mundo como um espírito encarnado, e não ver que o nosso espírito sou eu, né? Eu não sou o meu espírito está em mim, mas eu não sou o meu espírito, eu sou só uma fração do meu espírito. Era isso que eu queria passar para vocês. Espero que tenha podido ser fácil de entender, não tão confuso. E se vocês puderem pegar o capítulo 8º, bem-aventurados os que têm puro coração, vocês vão poder tirar algumas conclusões complementares aí, porque é bastante interessante. Então, eu fico por aqui. Peço a vocês então que fechem os olhos, elevem seus pensamentos ao nosso Mestre Jesus, aos nossos anjos de guarda, aos nossos protetores, mentores. Agradecemos a Ele pela existência, por mais esse dia vivenciado, pelos problemas que enfrentamos, pelos problemas que surgem no nosso horizonte, porque todos eles são ferramentas de aprendizado, de crescimento, de desenvolvimento. Que nós tenhamos esse entendimento para não nos revoltarmos, aceitarmos, entendermos que tudo isso é um esforço enorme
coletivo, para que nós cresçamos, para que nós possamos chegar realmente no mundo de regeneração, superar essa fase das provas e expiações, vivermos de uma forma mais fraterna, mais tranquila, com as nossas mentes e corações limpos, tranquilos e em paz, que possamos continuar sendo guiados, iluminados pelo nosso Mestre Jesus, seguindo o caminho do nosso crescimento, do nosso desenvolvimento sadio e pleno, que assim seja. Obrigado.